eu fiz um concerto a capela com o coro de câmara da universidade, e eu peço desculpa porque a imagem não ficou boa, porque a gente usou meia luz na igreja. Eu vou procurar a Ave Maria de Bruckner, que todo mundo conhece, para a gente ver aqui. Vai ser um segundinho só. Ok. Meu amigo Ângelo Dias, eu vou começar o seguinte. Quem é Ângelo Dias? Fala um pouco de você, das suas atividades, do que você pensa. Quem é Ângelo Dias? Eu estou estudando ainda essa parte, aí eu te falo daqui mais umas décadas. Quem é Ângelo Dias? Eu sou mineiro de nascimento, mas eu vim aqui para Goiás, que Goiás e Minas é tudo a mesma coisa, então eu só mudei de bairro, né? Então eu vim para Goiás, estou aqui em Goiânia já há muitos anos, e eu sempre gostei de música, mas jamais pensei em ser músico, e quando eu entrei na escola técnica para fazer, que era a escola técnica, hoje são os Cefetes, né, para fazer eletrotécnica, eu comecei a cantar no coral da escola técnica, e aí foi uma paixão que jamais terminou. Despertou em mim coisas, grandes lembranças, grandes experiências já vividas, talvez, e aí
foi uma coisa maravilhosa. Comecei a estudar música, entrei na universidade, e é muito curioso que desde o início eu atuei profissionalmente como cantor também, cantei óperas, cantei oratório, concerto de câmara, e sempre regi. E eu tinha uma dificuldade de decidir uma carreira. Se eu ia reger, eu ia cantar, porque eu sempre gostei das duas coisas, estudei com muito afinco as duas coisas. E depois de ter feito o curso superior aqui em Goiânia, né, na universidade, fiz a graduação, eu consegui uma bolsa e fui para os Estados Unidos fazer o mestrado e o doutorado. E foi lá que um dia eu compartilhei esse meu profundo estado de indecisão com o maestro do mestrado, um grande amigo, já é falecido já. Aí eu disse para ele, maestro, eu não sei se você é cantor, se você... Aí ele deu uma resposta assim de alta complexidade. Ele falou assim, por que você tem que decidir? Você vai fazendo. O dia que aparecer um emprego numa coisa, você faz, o emprego noutra coisa, você faz. Você não tem que decidir. Onde é que já se viu isso? Você pode fazer as duas coisas. Então, eu sempre, por questões de emprego, me dediquei a ambas as coisas na universidade e, às vezes, com mais limitações em relação ao canto, porque, às vezes, o pessoal me convidava para fazer montagens fora. Não, você tem que ficar 3 semanas aqui em Brasília ou São Paulo. Eu falava, gente, eu não posso ficar 3 semanas fora por causa da universidade. Então, o canto acabou ficando um pouco mais limitado à minha cidade, à minha região. Então, eu cantei bastante, né? E canto ainda, claro. Mas a regência foi que abriu essas portas nacionalmente, né, com os painéis da Funarte. Então, o Ângelo cantor e o Ângelo regente são faces de um mesmo ser que sou eu, né? Eu sempre gostei muito da regência coral, né? Foi a minha área primeira de contato. Depois enveredei também para a regência de orquestra e trabalho também, como eu mencionei, no concerto de abertura que a gente viu aí, porque eu trabalho com a Sinfônica aqui de vez em quando, com a Orquestra Jovem do Estado. Então, assim, eu tenho essa vivência prazerosa com a música. Eu costumo dizer que eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que são pagas para fazer aquilo que gosta. Então não tem trabalho, né? Não tem suor que seja difícil, é tudo muito bom, né? Então esse é o Ângelo. Levo a vida procurando ser feliz, agregar o máximo que eu posso das pessoas. Eu adoro trabalhar com gente. Eu sou professor convicto, né? Tem dia que eu quero matar o aluno, mas no outro dia eu já estou bom de novo com o aluno. Assim, são coisas da vida, mas eu sou professor convicto, adoro lidar com gente. É isso. Ok. Eu vou começar conversando com você. Pessoal, eu conversei com o Ângelo, ele disse que quem quiser intervir, vocês estão vendo aí essa mãozinha. É só clicar na mãozinha, apareceu, e eu coloco vocês no palco. Ângelo, o tema é música e espiritualidade. Para mim, por exemplo, música e espiritualidade está muito ligado, quando a gente fala espiritual, está muito ligado à religião. E a gente sabe que, agora, sabendo que são duas coisas, acho que distintas. Eu gostaria que você, antes da gente começar nesse papo de música e espiritualidade, que você falasse um pouco sobre espiritualidade e religiosidade, para que a gente tivesse uma noção clara sobre isso, porque aí a gente vai navegar mais claro sobre a música e a espiritualidade. Certo. Fica à vontade aí. A religiosidade é uma das variantes da espiritualidade. A primeira, a base, é sempre a espiritualidade. E a religiosidade é uma das suas manifestações. Então, a religiosidade, como o próprio nome indica, tem uma ligação muito forte com um segmento religioso qualquer. Ela implica na conexão com princípios defendidos por uma determinada vertente religiosa, sejam princípios morais, princípios religiosos, doutrinários, rituais. Quer dizer, você se dedica àquele segmento religioso e você, na sua vida, orienta as suas práticas de acordo com aquele princípio religioso. A espiritualidade, ela vem antes, né? A espiritualidade, inclusive a moderna psicologia, a antropologia, todos
as ciências que estudam o humano nas suas várias manifestações têm definido espiritualidade como algo que é uma ligação com o transcendente, um transcendente de qualquer natureza. Antigamente falava-se de espiritualidade como sinônimo de religiosidade. E com essa separação que a própria ciência, a filosofia foram fazendo ao longo dos séculos, a gente descobre que, na verdade, elas podem ser sinônimas, mas muitas vezes elas não são. As pessoas são dotadas de um alto sentimento de religiosidade e elas não têm uma espiritualidade desenvolvida. Porque a espiritualidade ela é inerente ao ser quando o ser acredita que existe algo maior que ele. Deus é uma das formas de manifestação desse transcendente. Então, eu estava lendo um texto muito curioso esses dias a respeito de, a gente dizer, espiritualidade sem Deus, espiritualidade ateia, né? E é uma coisa curiosa, porque se a gente for seguir esse princípio de espiritualidade à risca, a presença de Deus não é indispensável, né? Eu, como sou uma pessoa que também tem um segmento religioso do qual eu participo e ao qual eu dedico o meu esforço espiritual, eu também digo que Deus seria um plano mais elevado dessa espiritualidade, mas ele não é estritamente necessário, porque a espiritualidade é uma busca do transcendente, seja esse transcendente o que for, a bondade, a humanidade, a fraternidade, dizer que você é parte de um todo, dizer que existe alguma coisa maior que você e que dentro de você existe uma essência qualquer. Uns chamam de mente, outros chamam de moral, outros chamam de ser ético, mas existe algo maior do que simplesmente a matéria, não é? Seja ele formado para as pessoas que não defendem uma ideia de religiosidade divina, por exemplo, seja ele formado por compostos químicos do cérebro que produzem o pensamento, ou seja formado por um espírito, né, que habita no corpo físico, que tem um destino após a morte, mas seja qual for, a espiritualidade é muito mais ampla que a religiosidade. E elas podem, mas nem sempre são sinônimas uma da outra. Você acha que a pessoa menos espiritual é menos humanizada? Eu acredito que sim. Eu gosto muito do Leandro Carnal, né, aquele filósofo, que é fantástico, né? E ele é historiador, filósofo, e ele foi, na juventude, uma pessoa muito religiosa, né? Ele era de confissão protestante, evangélica, né? Acho que presbiteriano, metodista, uma coisa assim. Era organista, ele é um ótimo pianista, né, de formação, e um dia ele largou tudo, mas ele largou a religiosidade, não a espiritualidade. Então, segundo ele defende, e eu concordo plenamente com ele, o mundo está cheio de ateus que são muito mais cristãos do que os cristãos que a gente conhece. Porque às vezes a pessoa tem uma orientação moral, uma virtude, uma humanidade em relação a todos, as coisas que o cercam, uma conexão com algo maior, sendo completamente ateia, e às vezes a pessoa religiosa, ela é uma pessoa bitolada dentro de um universo. Então, quando você pergunta se a pessoa mais humanizada é uma pessoa espiritualizada ou vice-versa, eu vou dizer que sim. Não usando nenhum conceito religioso em relação a isso, eu poderia usar pela minha confissão, mas não vou usar. Mas usando um conceito mais amplo, eu diria o seguinte: o que nos difere do reino animal é justamente algo que transcende. Então, se nós reconhecemos que o humano é alguém, o humano integra uma personalidade que consegue ser uma Clarice Lispector, que a gente estava homenageando esses dias, consegue ser um Beethoven, consegue ser um Gandhi, consegue ser alguém que produz em diversas áreas em favor da humanidade e consegue ter essa humanização, eu diria que a pessoa mais humanizada, mesmo que não o saiba porventura, ela é uma pessoa mais espiritualizada. Talvez seja um conceito com a qual ela não esteja acostumada, mas a pessoa humanizada é uma pessoa espiritualizada. Agora, a pessoa que é espiritualizada, ou seja, que ela tem esse conhecimento,
certamente ela já teve uma reflexão a respeito da vida, da transcendência, daquilo que ultrapassa os limites do imediato. Isso faz dela uma pessoa humanizada. Então, eu acho que as coisas estão relacionadas, né? E agora mais uma pergunta que todo mundo fala e eu quero que você explique. Todo mundo fala, os leigos. A música alimenta a alma. O que significa isso, meu amigo? Os gregos, isso é maravilhosa essa pergunta, porque não é só a música, né? Os gregos diziam o seguinte: nós todos viemos de um mundo perfeito, que era o chamado, especialmente da filosofia socrática, platônica, depois, né? Que tem um mundo perfeito, chamado mundo ideal, o mundo das ideias. E todos nós somos manifestações imperfeitas do mundo perfeito. Então, para os gregos, a arte, qualquer que fosse ela, eram meios de nós, ainda dentro da nossa imperfeição, nos aproximarmos de volta desse mundo perfeito. Então tinha grego baixinho, tinha grego dentuço, tinha grego careca, mas todas as estátuas gregas só mostram o grego perfeito. A Vênus de Milo, né, o Davi de Michelangelo, que não é grego, obviamente, naquela época, mas segue aquele modelo clássico helênico, né? Então, para os gregos, com muito acerto, a arte é uma possibilidade que nós temos de, pela elevação do nosso espiritual, enquanto essência, ela nos provoca um melhoramento. E vamos dizer assim, se nós temos religiosamente uma ideia de um mundo ideal, ele nos aproxima dele. Se nós não somos religiosos e achamos que o mundo ideal é um mundo de virtude, um mundo em que a moral é bastante seguida, quer dizer, não a moral, a gente fala às vezes de moral, né? Não a moral no sentido de isso é imoral, essa saia é imoral, né? As pessoas dizem das mulheres, ou essa camiseta que o cara está usando é imoral, aquelas coisas assim. Não é nesse sentido erótico, né? Nesse sentido sensual. É moral no sentido do bem proceder, no sentido filosófico. Então, se você não acredita em Deus, mas você acha que tem uma espécie de patamar que a gente poderia chamar de mundo das ideias platônico, onde as coisas são melhores, mais humanizadas, a arte também é capaz de nos aproximar disso. Por quê? A arte, né, e eu ainda não vou entrar na música, mas a arte, de forma geral, ela nos livra de determinados pensamentos e de determinadas emoções por um momento, naquele momento da fruição, da contemplação, de ouvir a música, de ir ao museu, aí você senta em frente a uma tela daquela e fica 1 hora olhando aquilo e não consegue sair dali. Naquele momento, você deixa determinados conflitos, você deixa determinados problemas que você tem, que são relacionados com a construção do seu ser, etc. E você foca em algo que a gente poderia chamar de belo. Eu não vou falar aqui que a arte tem que inspirar o belo, porque senão as pessoas que fazem arte de uma outra visão, elas vão dizer que eu sou do tempo da vovó, e eu sou, mas eu sinto muito. Então, é muito interessante isso, o que a arte consegue fazer. Agora, a arte, ela também pode ser usada em outro aspecto para instigar. Você assiste a um filme, você assiste a um seriado, você ouve uma música, lê um poema, um texto, um livro, e ele instiga você. Quer dizer, a arte também pode provocar, se ele instiga para provocar uma mudança boa, também é uma arte que busca a transcendência. Então, de todas elas, não vamos puxar a sardinha para a nossa brasa, mas de todas elas, a música é a que toca mais profundamente. Porque a música, inclusive, dependendo de como você a ouve, ela pode ser visual. Você cria imagens na sua cabeça, você cria sensações, os outros sentidos participam, apesar de ser de maneira secundária, não só, né, o auditivo, mas todos eles, e você cria uma sensação completa da música. Então, ela é, sim, um elemento espiritualizante, mas pode ser um elemento instigante também. Você pode ouvir o Ave Verum de Mozart, você pode ouvir, sei lá, a área da quarta corda de Bach, usando clichês, assim. Aí você ouve a Sagração da Primavera do Stravinsky. Pom, pim, pom, pom, pom. A hora que aquilo toca, aqueles primeiros segundos, a sua parte animal pulsa dentro de você, a parte instintiva. Então, de qualquer forma, a música é espiritualizante no sentido que ela nos põe em contato conosco
para que a gente possa, então, transcender de alguma forma. Isso é inegável. Muito bom ouvir o Ângelo falar, é um prazer, assim, né? Uma pessoa com uma cultura vasta e, enfim, foi muito bom te ouvir também, assim, há muito tempo que eu não escuto seu trabalho e fiquei muito feliz, muito emocionado aqui de poder ouvir. E você falou de espiritualidade e me deu vontade de ouvir você falar um pouco sobre empatia, né? Essa sensação, a relação entre espiritualidade e empatia, que é uma coisa tão relacionada ao nosso trabalho com a música coral, de estar lidando com outras pessoas. Enfim, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Espiritualidade e empatia são sinônimos. Se a gente procurar um sinônimo mais ajustado para a espiritualidade, é empatia. Porque a empatia é aquela conexão que nos faz sentir o outro, experimentar o que o outro está experimentando, penetrar profundamente na sensação do outro, e com essa empatia, se nós soubermos administrá-la, a gente, ao invés de participar da dor só chorando junto, por exemplo, a gente vai consolar, a gente vai ajudar a procurar um caminho. Então, a empatia, ela nos permite compartilhar a alegria do outro, a tristeza do outro, dentro dos controles que a gente deve ter. A gente experimenta, por exemplo, a raiva do outro, mas só que os sentimentos, quando eles são sentimentos áridos, a gente não vai deixar que essa empatia se transforme num uníssono, em que a gente, de repente, comece a fazer as coisas. A gente vai planejar aquela recepção empática nossa, aquela conexão, de forma a gente ter um distanciamento daquilo que não é bom para nós, mas respeitando o outro. Então, a empatia é uma conexão total com o outro. E em música coral, música de orquestra, qualquer uma, eu certa vez, conversando com o querido Eduardo Lakshevitz, aí do Rio, né? Ele estava fazendo a tese de doutorado dele. De vez em quando ele me ligava para a gente conversar. Aí eu batia papo. Ele dizia, Ângelo, eu quero fazer uma pergunta. Aí eu falava, olha, Eduardo, eu quero... Aí um dia a gente conversou a respeito da torcida do Flamengo, 30 mil pessoas falando Mengo ao mesmo tempo, a maior coral do mundo, né? Então, que empatia é essa que faz o cardume de 5 mil peixinhos, quando o peixinho da frente faz assim, todos os peixinhos fazem assim. Então, é uma coisa impressionante. Você tem uma empatia tremenda entre 30 mil pessoas numa torcida que estão ali falando Mengo ao mesmo tempo. Então, aí ele me perguntava, isso é coral? Eu falava, eu não sei. O dia que você descobrir, você me fala. Então, essa questão da empatia, diz o Júlio, é fundamental para o nosso trabalho. Por isso que o regente, às vezes, ela é dispensável, né? A gente, igual no ensaio de orquestra, né? Põe um metrônomo lá na frente, assim, a gente está ótimo, né? Mas a empatia no regente, ele é um centralizador da empatia, né? Ele conduz a empatia das pessoas. Ó, agora você vai ser empático com o soprano, ó. Esse regente que eu mencionei do mestrado, a quem eu tinha feito aquela pergunta a respeito das duas carreiras, né, professor Carlyle Weiss, ele até regeu no Rio uma vez, a gente veio com o coral dos Estados Unidos e cantamos lá no Municipal, Wesley Banos, né, o querido Wesley, ainda estava aqui conosco, ele participou também. Então o Carlyle dizia uma coisa que é incrível, ele dizia, olha, o regente, ele tem que saber quando ele tem que estar na frente do coro e quando ele tem que dar licença. E é impressionante isso. Sair da frente, no sentido de apenas deixar que aquela empatia toda passe por nós, a gente só vai ficando quietinho, dando um controle, deixando, porque tem dia que o coro faz sozinho, a gente às vezes quer interferir, não é? E tem dia não, a gente precisa ser mais participativo. Ele dizia que é muito sutil, a gente tem que saber o dia que a gente tem que participar com o coro, o dia que a gente tem que sair da frente, deixar que aquilo vai acontecer, a gente fica lá, ajuda, mas o negócio está bombando. Eles criaram já aquela mágica da empatia. Então, é fundamental, realmente, para a espiritualidade, sermos empáticos, né? Na verdade, eu fico imaginando, assim, porque quando a gente fala música e espiritualidade, música é vibração, som. E som são vibrações. E vibrações que nós não vemos, né? Nós sentimos, nós ouvimos,
E pelo que você está falando aí, a espiritualidade está muito ligado ao quê? A motivar, a sonhar, a construir, a planejar, a sentir, a caminhar. Então, eu queria que você falasse, porque quando a gente fala a planejar, a sentir saudade, a sonhar, né? Isso tudo não acontece do nada. Mas aí a gente sabe que o som faz com que as pessoas ativem esses adjetivos. E eu queria que vocês esclarecessem. A gente sabe que hoje já tem estudos, né? Nosso amigo Bené já tem estudos, né? Tem um vídeo que é muito bacana, chama-se Inside. Não sei se você já viu, né? Tem no YouTube, né? Que é exatamente um documentário sobre a pesquisa de música com pessoas com Alzheimer, né? É muito bacana essa coisa. Então, eu queria que você explicasse muito, porque eu acho que, por exemplo, você namorou com aquela gatinha linda, faz 20 anos, aí toca aquela música e você lá vai-se embora para lá. Então, eu queria que você explicasse como é que está a espiritualidade e a música, eles estão muito juntos. Eu acho que é uma coisa, está intrínseca dentro da outra. E eu queria que você clareasse mais isso aí para a gente. A não ser que eu esteja errado. Aí você pode dizer também, não tem problema. Não, você não está errado. Na verdade, você está bem certo, é claro. A música, de todas as formas de arte, e especialmente o canto, talvez seja aquela que parte mais das profundezas e ela sofre de um problema crônico. Ela é fugaz. Então, ela vive na memória da sensação nossa, né? Os musicólogos, os pesquisadores já derramaram rios de tinta, tonéis de tinta em cima disso aí, né? Quando você escuta uma música maravilhosa, ela fica na sua memória e ela passa a existir. Você toca ou você canta, ela vai para o éter, vamos usar aí um termo filosófico, né? Ela vai para o éter e, de repente, ela penetra nos seus ouvidos e ela se aloja na sua memória, no seu ser. Então, essa transferência nossa para o nosso ouvinte é a única coisa que garante que essa música vai ter longevidade. Diferente da Mona Lisa, que está lá até hoje. Você vai esses dias eu estava assistindo um documentário, pinturas egípcias, que descobriram uma tumba lá, alguém vinha andando, caiu num buraco cheio de areia. A hora que foram ver, era uma tumba de 5.000 anos, que ninguém nunca tinha aberto. Aí, pinturas lindas, preservadíssimas. Eu falei, gente, 5.000 anos. E os nossos olhos estão contemplando aqui. Então, a perenidade das artes é muito grande, porque elas estão envolvidas, essas artes, com concretizações materiais, né? Com exceção do teatro, ou da declamação, da poesia declamada, apesar dela estar escrita, fica para sempre, a música também fica, mas a performance do teatro, da literatura, da escrita, da declamação e da música, são aquelas performances que você joga no ar, os espectadores guardam na sua memória e ela passa a viver na memória. Então, quando você canta, quando você produz música, você produz algo que vem completamente de dentro. É um mistério como é que nós conseguimos imprimir num violino, num piano, através da mecânica dos nossos gestos, ou na nossa voz quando nós cantamos, como é que nós imprimimos inflexões que a gente chama de interpretação, né? E nós imprimimos inflexões que são capazes de mover as pessoas às lágrimas, e você diferencia uma performance da outra, você diz assim, nossa, esse cantou bonito, aquele cantou mesmo. Por quê? Então, essa leitura que nós, enquanto fruidores da arte, nós fazemos da arte, música quando ela chega até nós, tem a ver com o que a gente pensa, o que a gente sente.
Então, a música é a mais intrínseca das formas de manifestação dessa espiritualidade. Você, quando ensaia um coro, por exemplo, lembra que eu disse que a gente, às vezes, nem sabe que é espiritual, espiritualizado, o que quer que seja. Quando você ensaia um grupo, a busca de uma expressão ideal para um sentimento, conduzir todas aquelas pessoas para produzir, contarem uma história, dizerem alguma coisa, seja uma sinfonia, seja uma obra coral, essa busca é uma orientação para despertar nas pessoas justamente essa espiritualidade. Sem a gente saber, às vezes, a gente está tão preocupado com outras coisas, mas a gente está buscando uma espiritualidade, uma empatia, como disse o Júlio. E as pessoas que vão escutar, elas sentem imediatamente isso. A gente é capaz de tocá-las com isso. Então, essa capacidade que nós temos, enquanto cantores, instrumentistas ou enquanto regentes, de produzir isso, é justamente aquilo que você leu antes, que é você produzir sonhos, você produzir desejos, você produzir emoções íntimas da pessoa. Você... Eu vou confessar aqui, é sessão de confessionário, né? Eu não consigo, eu tive um relacionamento há muitos anos atrás, até hoje eu não posso ouvir Kennedy. Quando eu escuto Kennedy, me dá uma dor no coração. Aquela música, tará, tará, menina, eu escuto aqui, ainda bem que não toca mais, né? Eu escuto aquilo, me dá uma dor no coração. Por quê? Porque associou com o que eu estava vivenciando naquele momento. Então, realmente é isso, a música tem esse poder, porque quando você a produz, ela vem tão de dentro, que a outra pessoa escuta com tanta propriedade aquilo, porque somos humanos, empaticamente trocando informações, que aquilo entra na pessoa e não sai mais, ela se torna viva. Então, espiritualidade também é isso, é você compartilhar com as pessoas pela interpretação e essas manifestações empáticas, que são tão lindas, né? Esse compartilhamento, né? Os americanos usam muito isso, né? O sharing, tudo é sharing, né? Você compartilha, você oferece do seu, né? Isso é maravilhoso. Mas nem só as coisas lindas. Sim, não. Um requiem, por exemplo, uma música fúnebre, uma música trágica. Esses dias eu estava vendo uma peça, há um certo tempo, uma peça de um compositor irlandês ou escocês, que eu vou me esquecer o nome dele. Eu lembro que a peça está em Mi menor, mas eu não vou lembrar o nome do compositor. Eu sou muito visual. Então eu estou vendo a partitura aqui. Ela é para coro misto e um treble, um sopranino. E 2 trebles, parece. E aí, o que é a música? Ela está descrevendo os horrores daqueles massacres que acontecem, que as crianças, às vezes, são vítimas da violência humana. Então, a música é tão magnificamente trabalhada naquele sentido que o coro vai fazendo aquele pedal, o coro não faz muita coisa, faz o pedal, tem algum texto, e os trebles vão cantando em cima, e você vê essa dor que as pessoas sentem, a inocência da criança em cima daquela violência mal contida que a harmonia tem, porque é um clima que vai criando. Então, por quê? A empatia também pode ser de coisas que não são belas mesmo, você tem toda a razão. Tom K, mas Tom K gostaria de entrar no papo. Bom dia, Ângelo. Oi, Tom K, você tá bom? Beleza. Bom dia a todos, né? Aproveitando para dar um oi geral. Na verdade, não era bem uma pergunta. Eu queria, já que Eduardo abriu a possibilidade da gente participar, você explicou assim, então... Não precisa fazer pergunta não, Tom, é para participar mesmo. Participar, beleza, então é isso. Eu queria falar um pouco sobre algo que você já falou ainda agora. Essa questão da sensibilidade, né? Quando a gente escuta música e depois como regente tem que passar isso para os nossos coralistas. E em algum momento a gente tem que sair da frente para o coral cantar, né? Porque tem muito regente que quer aparecer mais do que o coral. É como o juiz de futebol, quer apitar mais do que o jogador chuta a bola. Não dá, né? Quem é importante ali é o coralista, é o jogador, e não o juiz, nem o maestro. Tem hora que precisa de maestro, sim. Mas tem hora,
Nelson Matias já dizia, tem hora que dispensa o maestro. Tá? E uma das coisas que eu dizia sempre para meus alunos, eu fui professor de regência também por causa de tempo, é que um macaco bem treinado faz um couro caminhar no ritmo, mas ele não está regendo. Então é preciso realmente um pouco da inteligência, além da sensibilidade, evidentemente. Um pouco, claro, conhecimento não estou nem falando, né? Mas um pouco dessa inteligência emocional de você ter um som na cabeça e querer que o outro cante aquele som que você quer. Isso não se dá. Se você não tiver empatia com as pessoas, não tem como você fazer isso. Não é verdade? E isso resulta em quê? Quando alguém de lá no pouco escuta o teu coral, sente, eu chamo de arrepio estético. Não é todo mundo, ó, Otônio é uma prova, Otônio é um chorão. Toda hora que ele escuta um coral bom, ele, como eu estou arrepiado, e cai no choro. Mas é que esse arrepio estético, ele vai além da pele. Ele vai realmente na biologia animal. Ele se fixa realmente na biologia animal do ser. Né? E daí que a gente é capaz de lembrar, né? É capaz de reproduzir. E você só consegue fazer isso se você for apaixonado pelo que faz. Eu vou dizer uma frase, sem, por favor, não me leve a mal, mas é uma frase que para mim faz sentido. Tesão é a diferença, sabe? Você tem que ter tesão, tem que estar apaixonado pelo que faz, para que a coisa resulte boa, bonita, agradável. E sai da frente, maestro, né? Se tiver tesão. Só para complementar o que Tocado está falando, Tocado, liga a tua mãozinha, senão eu vou ficar apaixonado por você, com essa mãozinha assim para mim. De novo? Só complementando aí o que Tocado está falando também. Não estou conseguindo abaixar, não. Um texto, e ele diz assim, olha, você já pensou se você pudesse clonar, vamos supor, um músico? Você clona ele direitinho, fisicamente, você clona ele com todos os conhecimentos. Aí depois ele diz assim, como é que nós vamos clonar a alma? Não tem como. Então, eu acho que aí vem a espiritualidade, né? Como é que você vai clonar isso aí? Então, não tem como clonar a alma, não tem como clonar a espiritualidade. Antes de mais nada, eu estou vendo o meu querido amigo Bené ali sentadinho assistindo a gente. Bené, um beijo para você, Bené. Ô, trem bom, menino. Gente, eu encontrei o Bené uma vez na vida. Parecia que a gente era amigo há 30 anos. A gente não parava de conversar. Foi o jantar mais gostoso. Foi lá em Arapiraca, né? Lá. Que coisa maravilhosa. Que figura, Bené. Bom demais te ver aí. Mas então, vamos falar de física quântica? É o seguinte, a física quântica é uma das maiores conquistas da física quântica, foi ter desmistificado a matéria e dizer que o universo material não existe. Nós somos feixes de energia. Então, nós somos feixes de energia com maior ou menor densidade, maior ou menor aproximação. Então, nós temos uma sensação, né, de que nós temos um mundo material. Então, quando a gente toca alguma coisa, na verdade, a gente não está nem encostando, né? Porque as eletrosferas dos elétrons, a gente encosta de longe, assim. Mas é porque isso aí é tão complexo, a gente não vai entrar nisso. Mas o que eu quero dizer? Nós somos feixes de energia, né? Nós somos feixes de forças, de fluidos que são potentíssimos. Isso nos leva a dizer o quê? Em diversos estados que esses fluidos se encontram, a matéria é de um jeito, a energia é de outro, né? Existem partículas que, às vezes, elas se comportam, numa determinada circunstância, elas se comportam... o elétron, por exemplo, ele se comporta como partícula, às vezes, e como onda, do outro jeito. Por que eu estou dizendo isso? Vibração
é como essa energia ou essas partículas transmitem movimento umas para as outras. Então, por isso que a música é tão poderosa e ela sai de dentro de nós com tanto poder e ela chega na pessoa com tanto poder, porque a vibração, ela penetra sem barreira alguma até a mais profunda fibra que nós temos, até a mais, sei lá, inimaginável microestrutura que nós temos. Então, vibração, por exemplo, você citou os mantras, né? Que você canta os mantras e aquela vibração vai harmonizar você, porque são vibrações que tendem, por empatia, eu vou roubar essa palavra do Júlio, essas vibrações, elas tendem a harmonizar. Então, você tem energias e feixes que estão tudo jeito. Você escuta uma sinfonia, você escuta uma música, você provoca com aquela vibração que vai chegando um ajustamento e a sua vibração fica diferente. Você recebe aquela vibração e a sua própria vibração combinada com ela, ela sofre um amortecimento se você está muito agitado, se você está, né, muito, como a gente fala em Goiás e em Minas, malemolente. Malemolente é quando você está assim, malemolente. Né? Se você está muito malemolente, aquelas energias podem estimular você. Né? Então, quando nós falamos de música e vibração, a gente está falando de algo que não é das esferas espaciais, não é isso. É física. A música tem esse poder sobre nós, né? Eu vou ser clichê aqui, né? Todo mundo que fala em palestra morre de medo de ser clichê. Não tem esse medo, não. Vamos falar de umas experiências que já fizeram crescendo plantas ao som de diversos tipos de música, né? Ou colocando água para receber diversos tipos de sonoridade, depois eles congelaram a água, né? Tem aquela pesquisa que, teoricamente, jamais foi replicada, que é do japonês Masaru Emoto, né? Que acho que em 98 ou 99 ele fez uma pesquisa colocando diversos sons, assim, discursos de Hitler, rock pesado, em cima da água, e na outra concertos de Brandemburgo, música diferente. E congelou a água e fotografou os cristais de gelo. Então, os cristais da música harmonizada, da música, né, com outro tipo de caráter, eles eram cristais lindos. Os cristais que foram submetidos a músicas com outro tipo de vibração, eles foram cristais deformados, foram cristais que não se ajustavam. Às vezes nem cristais fazia, ficava aqueles pequenos blocos. Então, a influência da música em cima da matéria é muito importante. Por que a gente faz harmonização do ambiente? Já viu? A gente chega num lugar, aí pensa, vamos harmonizar, né? Aí põe uma música. Por quê? Porque nós sabemos que essa música ela nos atinge tanto no consciente, quanto principalmente no inconsciente e na parte física também. Ela nos harmoniza no sentido de colocar as nossas vibrações enquanto energia, né? Isso não é mágica, etc. Isso é simplesmente física. Então é muito correto dizer que a música trabalha com vibrações e essas vibrações nos atingem de forma poderosa no campo físico. No campo e é interessante, Angelo, antes de passar por isso, só interessante que essas vibrações elas se transformam de acordo com as pessoas, da realidade de cada um. Isso não é a mesma vibração para as pessoas. Fisicamente são as mesmas vibrações, mas dependendo do conhecimento e da realidade de cada um, ela vai ter um endereço diferente, um significado diferente. Eu vou usar um exemplo aqui. Nós não estamos falando de religiosidade hoje, falei que religiosidade é um tipo de espiritualidade, né? Muito bem, você rege um coro leigo, né? Aí você rege o coro leigo lá da firma tal, da empresa, da escola tal. Aí você tem vontade de fazer algo diferente. Aí você pega uma música sacra, escolhe aquela assim que não vai ser muito confessional, uma música mais de apelo mais amplo, que apele para valores cristãos e não tanto em cima de doutrina. Aí você leva para o coro. Aí tem gente que vai achar normal, não tem problema. Mas muitos vão dizer assim, ixi, já vai virar coro de igreja esse negócio. O que é isso?
né? Vai virar coro de igreja. Aí o que você faz? Você tira a música e não põe nunca mais. Errado. Aí você vai dizer para eles assim, por quê? Vamos ver essa letra aqui. O que esses valores querem dizer para nós? Ama teu próximo e seja bom para o teu irmão, blá, blá, blá. Tá. Claro, você tem que ter também uma inteligência, vamos dizer, esperteza, né? O Mário de Andrade adorava essa palavra, espertalhonamente, né? Ele fala isso. Então, espertalhonamente, o que a gente faz? A gente pega uma música que seja de apelo mais universal e não tão direcionado, que não atenda apenas a uma vertente religiosa. Uma música que tem uma religiosidade, espiritualidade, de forma mais ampla. Aí você leva e coloca, né? Então aí você vai explicar, fala, olha, gente, que lindo, não é para amar o próximo, não, eu achava que era, né? Mas quando você convence o seu coro, você fez duas coisas que você deveria ter feito, e o regente às vezes não faz por medo, preguiça. Eu falo abertamente. Não faz por preguiça, por medo, que é educar o seu coro artisticamente e humanamente, de maneira humana. Você tem que educar o seu coro. Explicar para eles que valores são valores. Isso, tá? Você fala para eles. Então você fala para eles assim, ó. Então, foi assim, foi assado, já expliquei, agora vocês vão me dar uma chance de mostrar para vocês como isso é bonito. Vocês acham que eu ia trazer uma música para vocês que não fosse provocar um resultado? Aí você trabalha aquilo de forma linda, aquela vira a música que todo mundo quer cantar. Então nós temos esse dever de espiritualizar no sentido de buscar a transcendência, porque senão a gente pega o nosso coro, coloca um tecladista, porque as pessoas... Nossa, eu vou falar isso? Vou. Porque as pessoas morrem de medo de trabalhar repertório a capela, né? As pessoas têm um medo tremendo de trabalhar repertório a capela. Tem que ter o tecladista. Vai fazer o coro de empresa, vai assim, ó, meu preço é esse, do tecladista é esse. Ajuda. Não estou falando que não ajuda, mas a gente morre de medo. O repertório da capela no Brasil, ele correu um grave risco de desaparecer com a avalanche de coros leigos. Porque as pessoas têm tanto medo de trabalhar repertório a capela, o povo não dá conta de aprender. O quê? Claro que dá conta. Pega uma música mais fácil, trabalha só duas vozes. Eu tenho uma experiência, vou fazer um parênteses aqui, eu tenho uma experiência, eu trabalho com um coro, né, eu trabalho desde 2005 com eles, né, já 16 anos, né, vai fazer. E nós tínhamos um tecladista de início, e um tecladista excelente, pensa numa pessoa excepcional, ajudava, eu fazia arranjos, a gente trabalhava, etc. Um dia ele chegou para mim e disse assim, professor, eu passei num concurso, eu disse que bom, ele falou assim, eu vou ter que sair do coral, eu disse que ruim, eu quase morri, eu me dei um piripaque, aí o que aconteceu? Eu fui procurar outro tecladista, o tecladista que me indicaram, eu falei assim, eu estava ensaiando, eu falei assim, dá um ré maior, por favor, ela olhou o teclado e fez assim, pondo os dedos no ré maior, foi a única vez que ela foi, não voltou mais, né, lógico. Resultado, eu desisti de procurar, isso foi em 2011. Eu desisti de procurar um tecladista. Eu nunca mais tive tecladista e foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Eu só canto música a capela com o meu coro desde 2011 até hoje. Tem dia que desafina, tem dia que o seu João, que é o melhor, não vai, a dona Maria, que é a melhor, não vai, aí a música fica assim. Eu não estou nem aí. Eles aprenderam a ter empatia, eles se escutam. Eu levei 6 meses para fazer a transição do teclado para o a capela. Mas então, por que eu estou dizendo isso? A gente tem que fazer mais música a capela, porque é importantíssimo. Mas então nós que somos regentes, nós precisamos ter essa capacidade de educar o nosso coro. Então a gente escolhe uma música, vamos dizer, religiosa, universal, e coloca lá. E aí você educa, diz, essa música é boa. Porque a pessoa que fala aí, já vai virar coro de igreja, ela está baseada num estereótipo. Coro de igreja, beca, toga, né? Aquelas togas imensas, assim, né? Que o pessoal adora usar, né? Porque é o momento de poder do coro. Aí põe aquela toga. Isso é um calor na Paraíba, aqui em Goiás, lá em Maceió, um calor e a pessoa de toga. Mas não, põe uma roupa mais leve, uma batinha com calça preta, por favor, né? Mas
Então a pessoa vai para lá, ela não sabe. Aí quando a gente educa, fala, dá uma chance para essa música. Eu não traria uma coisa que seja assim. E finca o pé. Quando a gente vê, a gente produz um resultado. Então, essa questão de espiritualidade é muito importante a gente diferenciar para os coros o que isso significa. Que religiosidade é uma coisa. Agora fala assim, vamos fazer um concerto de Natal. Natal é uma festa cristã. Ah, eu sou ateu. Fala, não quero saber. Você gosta de ganhar presente? Então vamos cantar a música natalina, né? Aí todo mundo canta a música natalina, é tão bonito. É a única hora do ano em que as pessoas não acham que vai virar coro de igreja. Você canta música com valores cristãos, doutrina cristã, fala de tudo, tá? E o pessoal acha lindo, porque eles associam Natal com outra coisa, o que é um problema também. Natal tinha que ser o aniversário de Jesus, né? Mas não é. As pessoas associam com outra coisa. Então, assim, depende muito de nós como a gente trabalha essa espiritualidade. A gente querer acreditar nisso, como disse o Eduardo, né? Você disse essa questão da gente se preparar para aquilo, e a gente fala, bom, eu vou trabalhar isso aqui. Ah, mas é um coro leigo, eles não vão dar conta. Por quê? O coro leigo é o quê? Surdo? Não. Eles vão trabalhar no nível deles. Mas a gente não vai deixar aquilo diminuir o trabalho com o coro. Vamos trabalhar. Ah, eles não dão conta. Ah, o que é isso? Ou é medo da gente, preguiça? Porque a gente tem 6 coros leigos para trabalhar e a gente não quer gastar toda a energia num coro só. Gente, vamos nos espiritualizar como regentes também. Eu acho que vai ser maravilhoso para nós. Essia. Ângelo, você falou da empatia e eu percebo muito a sensualidade na música sacra, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso aí para a gente. O termo sensual, na verdade, vamos dizer assim, filosoficamente, dentro dos princípios gregos, ele tem pouco a ver com sexo. Ele tem a ver com os sentidos, né? Sensual é aquilo que fere os sentidos. Então, quando a gente fala, ele leva uma vida sensual, não era uma pessoa que se entregava ao sexo, era uma pessoa que comia muito, gostava de diversões, gostava dos prazeres que ferem os sentidos de forma geral, né? Então, quando você diz que a música espiritualizada, vamos dizer assim, a música sacra geral, universal, ou aquela que se aplica a determinadas vertentes religiosas é sensual, eu diria que é assim, porque ela mexe com a nossa composição emocional de forma muito intensa, e também a vibração dela nos causa, por empatia, algo diferente. Você canta uma música sacra, que tem um arranjo bonito, tem aquelas dissonâncias de segunda, resolve a sétima, aí vai, faz uma picardia no fim. Olha que coisa bonita. O patos dela é diferente. Então, ela é sensual nesse sentido, que ela causa essa ativação dos nossos sentidos, né? Ela tem essa propriedade. E existe algo muito interessante. Nós vivemos numa sociedade, o mundo inteiro, 95% das pessoas, talvez, né? São pessoas que têm algum tipo de religiosidade. Agora, falando de religiosidade, associado ou não com espiritualidade. Mas são pessoas que criam na sociedade determinados clichês para a religiosidade. E mesmo a pessoa que não segue nenhuma, quando ela se vê frente a frente com uma música sacra, inconscientemente, nós temos um inconsciente coletivo que está aí há dezenas de milhares de anos, inconscientemente ela sente aquilo que a música sacra é capaz de fazer, o religar e aquelas coisas, mas mesmo inconscientemente. Então a música sacra tem aquele sabor. Por isso que eu falei que no Natal ninguém importa, ateu ou não, ninguém importa de cantar Noite Feliz, acha lindo. Porque nós já estamos absorvendo aquela atmosfera toda que já está no inconsciente coletivo há milhares de anos. Então a música é, sim, muito sensual no sentido dos sentidos. Ela causa essa reação na gente. Isso, ótimo. Só para o esclarecimento, porque muitas vezes quando a gente fala no sensual dentro da música, a pessoa já liga a sexualidade, é outro tipo de coisa que não tem nada a ver. Ótimo sua explanação. Obrigada. É claro, posso só completar aqui? Ou não? É claro, Tércia, que se eu estiver lá no meu coro de empresa, eu não vou ter a ousadia de falar que essa música é sensual.
Eu estou falando aqui que nós estamos entre nós que somos doutos. A gente sabe de música, a gente aprende. Então aqui nós estamos num outro nível. Agora, se eu falar lá, eu não vou dizer isso, né? Então, assim, eu vou falar com outras palavras, mas é esse o conceito que eu vou apresentar. Justamente, de outra forma. Porque a gente não é doido também, né? Chegando aqui a nossa rainha, Isaíra Silvino. Seja bem-vinda, Isaíra. Isaíra, gente, que coisa boa. Só o ouro aqui hoje. Não, aqui só tem ouro, bicho. Aqui não é quantidade, não é qualidade. Agora, passando para o nosso maestro, meu querido amigo, uma pessoa maravilhosa. Não sei se você conhece, mas precisa conhecer, Lemuel Guerra. Claro que conheço. Olá, Eduardo e todos. Ângelo, um prazer muito grande poder te ouvir. Tu falas muito bem, é como se tu tivesses muito prazer em falar. Eu acho muito bonito isso. Mas eu queria fazer um comentário e uma pergunta provocativa. Vamos lá. Eu tenho a impressão, é como se houvesse subjacente, tanto na escolha do teu tema, como na forma como tu tens falado desde o começo da palestra, é como se houvesse quase como se fosse uma filiação platônica em termos de filosofia clássica e cartesiana em termos de filosofia moderna contemporânea. Que é como se houvesse uma abordagem do corpo como se ele fosse separado das emoções, da mente, disso que é a nossa capacidade de abstração, que a gente, muito recentemente, na história da presença humana no planeta, a gente desenvolveu. E eu queria falar isso justamente para produzir um questionamento e como é que tu te posicionas em relação a isso. E aí eu queria terminar só com uma coisa. A gente, como professor de canto, tu também és professor de canto, a gente diz, cante com o corpo todo. Eu acho que você já deve ter dito isso. Claro. Como regente e como professor. Que é justamente, é como se a gente tivesse que lembrar os músicos que eles têm um corpo. A violinistas, a pianistas, a todos os tipos de música e a cantores também. Que é como se a gente trabalhasse implicitamente com essa separação cartesiana e platônica, que é como se estivessem tatuadas na nossa cultura, na nossa alma. Eu queria que tu te posicionaste em relação a isso, que eventualmente nem tu estejas percebendo. Não, eu estou percebendo. Mas é assim, se eu fosse... Quando eu escolhi esse tema, que o Eduardo me convidou para fazer o programa, eu escolhi esse tema para ser provocativo. Porque é muito difícil a gente falar de espiritualidade sem cair no terreno fácil da religiosidade. Música é louvor. Música é louvor a Deus. Música, com a música nós louvamos. Esse é um terreno fácil, é um terreno clichê, e os regentes caem nele com uma facilidade incrível, né? Você pode até achar que isso tem algum tipo de valor per se, quando você trabalha com um coro religioso, né? Um coro de igreja, um coro, uma agremiação espírita, alguma coisa que você trabalhe. Mas você não pode, mesmo lá, achar que isso é a única coisa. Você precisa ter dentro de você esse tipo de abordagem, porque senão você estreita o seu trabalho e o seu trabalho fica clichê, né? Então, muito bem. Quando eu escolhi esse tema, então, eu queria ser realmente provocativo, mas eu queria mostrar, o meu objetivo era mostrar que a gente pode e deve falar de uma coisa sem falar da outra. Porque uma coisa, como eu disse já várias vezes, elas podem estar ligadas, mas elas não necessariamente estão ligadas. Então, a gente está abrangendo de forma mais ampla a questão da espiritualidade e deixando que depois cada um, né, fale para si mesmo, ou comente isso em relação à religiosidade, como achar que deve falar, né? E é óbvio que se eu estivesse falando, se fosse um seminário de música sacra,
numa agremiação qualquer, católica, evangélica, espírita, alguém me chama para falar sobre música sacra e espiritualidade. Música e espiritualidade. A minha abordagem ia ser exatamente essa que eu estou tendo aqui, mas 30% dela já seria mais voltado para um trabalho direto que a gente faz, né? Então, é inegável que eu ter escolhido um tema desse denota que eu tenho, eu próprio, algum tipo de orientação religiosa, porque uma pessoa talvez não fizesse isso se não tivesse. Então, realmente foi totalmente intencional mesmo. Agora, em relação a essa questão do corpo, justamente por essa questão, esse foco que eu estou fazendo, que é um foco que inerente a ele tem uma orientação pessoal, eu estou dizendo que o corpo está integrado com uma essência maior, que a gente pode chamar de espírito, de mente. Então, eu estou dizendo que o corpo sozinho é capaz de fazer coisas maravilhosas. Vou dar um exemplo. Muitas vezes, o meu aluno está com um problema de uma nota qualquer. Aí ele está com um problema de afinação naquela nota. Ou ele está com um problema de alcançar aquela nota. E eu digo para ele assim, olha, não faz nada, deixa o seu corpo fazer, quer ver? Só respira e faz assim com a mão. Quando o aluno faz assim com a mão, o corpo, que já tem 18, 20, 30, 40 anos de treinamento em produzir som, produzir voz, ativar a respiração, ativar os intercostais, ativar o diafragma, só de você fazer assim, você induz o corpo a cantar para você. Você resolve o problema na hora. Você não usou técnica, não usou nada. O corpo resolveu para você. Então, isso é uma coisa que é uma prova concreta de que o corpo é um organismo bastante eficaz em fazer as coisas que a gente quer fazer dentro da música, né? Então, ele ajuda muito. Por isso que a gente fala, canta com o corpo, põe os dois pés no chão. Você põe os dois pés no chão, você está ativando na sua cabeça assim, alerta, alerta. A respiração, adrenalina, aí você canta. Então, essa questão do corpo, esse cartesianismo, esse platonismo, eu diria isso, olha, por uma questão de orientação pessoal, eu acredito que existe uma separação unida. Mas o corpo, ele é um instrumento de algo maior, né? O corpo é um instrumento de algo que você pode chamar de mente, pode chamar de vontade, espírito, o que você chamar. Mas o corpo, ele é um servomecanismo para você fazer as coisas. O meu braço, ele não vai saber reger uma sinfonia, não vai saber reger uma peça, se eu não ordenar que ele o faça. Então, ele pode, por exemplo, oferecer para mim os requisitos. Ele vai sustentar o meu braço numa determinada posição. Existe uma história muito interessante de que deram para um pugilista uma batuta e mandaram ele ficar 15 minutos. Ele aguentou, acho que 5 minutos, ele não deu conta dos 15 minutos. Porque o braço não... E a gente rege um concerto 2 horas, batendo aquele pauzinho, ou então fazendo assim com a mão. E os nossos braços, o nosso corpo é capaz de descansar nos microsegundos entre cada movimento, porque o corpo já é treinado para isso. Então, eu acho que o nosso corpo, ele é um instrumento maravilhoso. Uns podem chamar maravilha da natureza, outros podem chamar divinizado, alguma coisa, mas ele é um instrumento para algo maior. Seja a mente, seja o espírito, seja uma vontade, seja o que for. Então, não existe uma separação verdadeira, mas é uma junção em que ele é submetido a algo maior, algo transcendente. Essa submissão que eu queria, essa submissão e essa tua definição de instrumento que eu acho problemática, tá entendendo? Que é como se fosse algo que usa, algo que está além do corpo, que usa o corpo. Eu acho essa visão, ela é problemática. Ao invés de pensar com a quântica, porque você mesmo disse assim, olha, a física quântica reduziu tudo à energia. Pronto! Ao invés de você dizer, olha, tem algo que usa outra coisa, você pode dizer, as energias, elas atuam, elas produzem fluxos, elas ressoam, elas têm efeitos. Ao invés de dizer que, por exemplo, a mente, como é que eu vou pensar a mente fora do corpo ou diferente do corpo? Como é que eu vou pensar essa decisão que você chamou assim, olha, eu dou uma ordem para que meu corpo faça alguma coisa, como se estivesse fora do corpo.
É no nosso corpo que ela acontece, Ângelo. É sim, na verdade você não contradisse o que eu disse. Você só completou. Você completou pelo meio com que isso acontece. São interações energéticas. Mas isso é uma afirmação que nós não estamos contrários. Nós estamos paralelos. Eu acredito de uma forma diferente da sua, entendeu? Por exemplo, eu acredito que a mente pode sobreviver sem o corpo. Isso é uma coisa que eu acredito. Então, se eu acredito que ela pode sobreviver sem o corpo, eu acredito que o corpo, para ela, é uma união maravilhosa, mas no momento em que o corpo deixa de cumprir suas funções, essa mente é capaz de se independer e continuar de alguma forma, entendeu? Então, como assim, não há um embate, mas o nosso embate vai depois que a gente deixa de reger, que a gente não está regendo mais e que a gente vai fazer isso. Então, assim, vamos dizer, não tem certo nem errado, eu acho que são duas divergências. Eu vou usar um exemplo aqui, curioso. O padre Fábio de Mello tem um livro justamente com o Leandro Carnal, em que a tônica é essa. Eu não sei se você já leu, é um livro desses assim. Ele até não é clichê, não, é um livro maravilhoso. Eu esqueci o nome do livro, mas é só pôr lá Leandro Carnal e Padre Fábio de Mello. E o Leandro, completamente de uma inteligência absurda e ateu, de carteirinha, e o Padre Fábio de Mello, de uma inteligência absurda, espiritualizado, porque ele não é religiosidade, ele é espiritualizado, também de carteirinha. E os dois conversam deliciosamente sobre isso. Essa questão de será que existe a sobrevivência? Como é que não existe? Então, eles nenhum vai convencer o outro e eles vão caminhar paralelamente nessa vertente, porque isso aí já transcende vamos dizer assim, o absoluto. Isso aí, uma corrente vai crer de um jeito, outra de outro. Tá sem som, tá sem som. Tá sem som. Eduardo, cadê tu? Estou aqui. Cheguei. É porque eu já disse a vocês, eu tenho que causar um pouco de... Paulo, é você, Paulo. Desculpa até a espera, mas segui a ordem. Vamos lá, Paulo Sérgio. Bota. Tudo bem, gente? Bom dia. Ângelo, eu estou me sentindo na NASA. Na NASA musical. Tá muito bom isso daí, gente. Eduardo, qualquer dia desse você vai parar na CNN International. Vamos lá. Aí o cachê é maior, hein? O cachê é maior, né? Mestre Ângelo, você estava falando da questão de um regente pegar uma música tida como religiosa e abrir essa música universalmente, né, para todos. Se você perguntar se existe algum grupo dessa natureza, eu já te respondo de pronto, que é o meu, Vocal Onyx Nações. A gente trabalha dessa maneira. A gente não trabalha com religião. A gente trabalha com pessoas. Eu não quero saber da religião de cada um, isso é uma questão particular, se você é disso, se é daquilo. A gente não trabalha isso, a gente trabalha a questão pessoal, a gente quer passar uma mensagem para as pessoas. Eu trabalhei muito com coros de igreja, e aí eu pergunto a você, alguns coros de igreja, principalmente das igrejas evangélicas, esses coros não despontam porque falta esse conhecimento aí, de repente, da física quântica? Da energia, do vibrar? Se atribui a isso? Olha, assim, a gente não está aqui para fazer julgamento assim tão taxativo, né? Mas eu vou dizer o seguinte, existem coros que nos emocionam, que na hora de fazer a música, eles têm a intenção de fazer a música com beleza,
Eles têm a intenção de passar uma mensagem, eles querem cantar bonito, eles querem nos tocar. E tem coros que fazem isso pro forma. E isso acontece tanto no ambiente secular quanto no ambiente religioso. Então, no ambiente religioso, isso é mortal, porque eu acho que o objetivo primordial de uma música que pretenda ser espiritualizada, uma música sacra, que também é uma discussão muito interessante, que, por exemplo, num momento determinado do culto, você coloca a área da quarta corda de Bach. Será que ela funcionou como música religiosa? Será que naquele momento ela é música religiosa? Ou se ela foi transportada por esse contexto, de repente? Isso é uma discussão que não tem fim, não é aqui que a gente vai achar uma decisão para ela. Mas naquele momento ela foi uma música espiritual, no sentido de espiritualidade, porque ela tocou as pessoas. As pessoas tiveram uma experiência do divino, etc., com aquela música. Então eu diria para você, Paulo, que a resposta ainda não é definitiva. Existem coros que emocionam e coros que não emocionam. Os coros religiosos que abrem mão dessa transcendência para simplesmente cantar, vestir a toga, ficar de trás do pastor ou do padre e ficar lá assim, porque estão no momento da semana de mostrar, sei lá, é o palco deles, assim, porque tem isso, né? Agora o coro sobe e fala assim: hoje a gente vai fazer as pedras chorarem. Aí chega lá assim e dá aquela mensagem com uma naturalidade de espírito. Aí elas tocam. Então eu acho que tem coro que toca e coro que não toca, tanto no campo secular quanto no campo sacro. Mas você sugere o estudo da física quântica para esses corais? Olha, eu diria que eu não estudo da física quântica, não, porque estamos aqui entre os doutos. Eu estou dizendo que os regentes tinham que estudar, antes de mais nada, música, porque tem regentes que têm muito problema de música, né? Assim, o regente chega a um determinado ponto, ele acha que, às vezes, já está naquele momento. Eu já consegui reger o Aleluia de Handel, agora está ótimo. Aí acabou, a vida dele acabou. Então, quanto mais você estuda, e o regente é uma criatura que tem que ler tudo de tudo, ele tem que saber filosofia, porque se dentro da cabeça dele não tiver um universo com 5.000 conexões, ele não vai conseguir 3, 4 conexões no seu coro. Não consegue. Ele tem que ser uma pessoa que transcende, ele tem que conhecer tudo, vai ler, vai literatura, mas a gente está muito preocupado regendo, sabe? Em vez da nossa formação, a gente está muito preocupado regendo. Vai, rege. Vamos estudar, vamos ler, vamos ampliar. Só produz. Eles só produzem. Só querem produzir. Gente, o dia que a gente para de se tornar essa figura ampla, que a gente só vai reger, é suicídio de carreira, suicídio musical, né? A gente não transcende mais. E olha, a gente tem que sentar todo dia, eu estou falando isso, não é acusando ninguém. Perdão, eu estou falando isso que é uma coisa que eu faço sempre, de vez em quando eu sento aqui e fico pensando assim, gente, será que eu transcendi hoje? Será que hoje lá naquela apresentação, será que eu transcendi hoje? Aí eu admito, sem o menor pudor, que naquele dia eu enrolei. Falei assim, gente, eu enrolei. Eu fui lá e regi, porque eu estava com pressa, porque eu tinha isso. Aí você tem que dar uma parada, voltar e falar assim, não, eu não vou fazer isso mais não. Aí você retoma. Então a gente tem que fazer essa análise. A gente tem que ter. O regente tem que saber de fato. Aí é muito difícil. Aí ninguém falou que era fácil. Verdade. Aí eu vou aproveitar, vou te convidar para ver o trabalho do Vocal Onyx Nações. Pois eu não conhecia não, vou ver sim. Veja e aguardo as suas críticas. Obrigado. As críticas, eu vou achar bom demais. Tá sem som, Eduardo? Tá sem som, Eduardo. Nós estamos chegando já ao nosso final. E eu tenho que... infelizmente, eu ainda não posso tomar cerveja por causa do coronavírus. É te lascar. Tocar, vai lá tu. Tocar. Alô? Ok. Beleza. Depois Jonas, e... Estou na área. Pode falar.
Queria só dar um alô aqui ao Paulo Sérgio. Bem-vindo, Paulo. Ângelo, eu tive essa experiência com muito ruim. Fala o seguinte, quando eu estava fazendo o mestrado em Salvador, eu fiquei por um semestre regendo o coral universitário lá de Salvador. Está ouvindo, Ângelo? Sim, sim. Ah, tá. Isso está só já. Não, tô ouvindo. Beleza. Então, eu fiquei um semestre regendo o coral universitário lá. E no fim do semestre tinha que cantar alguma coisa. Dentro do material que eu tinha assim, em mãos, eu preparei um canozinho, um negócio de 2 vozes, coisa e tal, e preparei não, fui tentar preparar uma Ave Maria, aquela gregoriana. Só uma voz só. E aí teve uma menina lá que levantou e disse, professor, eu não posso cantar isso, minha religião não deixa. Eu disse, tá bom, não canto. O coral universitário são simplesmente 150 pessoas, mais ou menos, lá, né, em Salvador. Porque é uma disciplina, né? E não tinha um semestre, é complicado para você ficar lidando com essas coisas, fora as questões musicais. E tive a mesma experiência quando eu estava preparando o meu coral para o momento de defender a dissertação, e eu fiz umas 4 músicas de macumba, de catimbó. A minha dissertação foi em cima do catimbó de José Alberto Kaplan. E para chegar no catimbó, eu apresentei outras músicas de catimbó, de Augusto Simões, inclusive um arranjo meu de um toré dos mestres aqui da Paraíba. Que é... Oi? Toré dos Mestres, lindíssimo. E aí aconteceu, toré dos mestres. E aí aconteceu, tá aí o Otônio de prova, que o meu coral, quando chegou na hora da macumba, era ensaiando, mas cruzando os dedos, o sangue de Cristo tem poder. E eu tive que dar uma bronca assim geral em todo mundo, de que eu não estou fazendo aqui apologia a religião nenhuma, eu quero montar um CD para levar para o mestrado, defender o meu mestrado. E é isso. E as pessoas às vezes confundem essas coisas. E é uma experiência terrível para quem está regendo. Ou você fica o pé, como você diz, ou também, como eu fiz lá em Salvador, era uma pessoa só, então vai, sai. Na hora de cantar Ave Maria, tu cai fora. Pronto. Foi o que eu fiz. Beleza. Jonas, pode ficar aí com sua palavra. Opa, boa tarde. Bora, pelo amor de Deus, meu amigo. Não, eu estava perdido aqui. Boa tarde, pessoal. Pô, uma grande alegria imensa aqui de ouvir só a nata aqui da cultura musical, né? E, assim, eu só queria tomar a liberdade de fazer uma pergunta no sentido curiosidade minha, né? Que eu acho que pode ser de muitos. Como eu sou aqui de Brasília, né? E eu não sei se todos sabem, mas aqui o departamento de música aqui de Brasília não tem doutorado, né? Então, assim, e eu, assim, estou tentando me conectar, né, com a literatura para me descobrir, assim, um objeto de pesquisa para tentar um doutorado, obviamente, na área de música. E aí estou esperando as coisas melhorarem aqui por Brasília, né, para a nota aqui do departamento, pela CAPES, mas aí a curiosidade é saber se vocês pudessem dizer de quais universidades vocês sabem que estão entre vocês aí, né, com o doutorado, que tem o doutorado, eu sei que na Paraíba, professor Eduardo... Doutorado para canto? Especificamente na área de educação musical, né? E assim, obviamente, pode ser na área de coral, que eu acho, como a gente sabe que o coral é um instrumento tá mais próximo da gente, então, assim, essa curiosidade veio
porque assim, eu ainda não decidi ir por nenhum programa fora de Brasília, mas aí com isso gostaria que se vocês pudessem dizer, né, assim, um pouquinho de cada um de vocês aí. Eu vou me antecipar e dizer o seguinte: tem um site, acho que a gente não precisa falar todos aqui, que demandaria muito tempo, né? Tem um site chamado Doutorados no Brasil e Doutorados no Exterior, você acredita? E se você for lá, já tem todos esses doutorados no Brasil, nas áreas que você quer, e os doutorados no exterior, eu, salvo engano, um aluno meu, acho que o título é esse, um aluno meu entrou e estava vendo o seguinte: você coloca qual a sua área, qual a sua universidade, se você precisa de bolsa, se não precisa, etc. Então, eu acho que é mais rápido para você, Jonas, você olhar esses dois aí. Maravilha, então não sabia, maravilha. Doutorado. Isso é maravilhoso, Maravilha, obrigado, professor. Bom, como diz em Goiás, mata a cobra e mostra o pau, entendeu? Maravilha. Então é isso, só abração a todos aí, feliz com essa live aí, professor Eduardo, maravilha, estou gostando demais, maravilha. Meu amigo, essa live é para lascar, é arretada, não tem igual essa não. Olha, meu amigo Ângelo, antes das suas considerações finais, eu gostaria que a nossa amiga Isaíra, que está aí presente, desse o seu depoimento sobre... Porque o que você vai falar é exatamente um resumo do que o meu amigo Ângelo falou, né? Essa coisa da espiritualidade e da heteromania que você falou para a gente. Então, fala um pouquinho, bem curtinho. Isaíra é o seguinte, ela tinha uma hora para ela falar o que quisesse. Ela falou o que quis em 5 minutos. Excelente. Vamos, Inaíra, quero que você dê o seu depoimento. Olá, Ângelo. Bom dia. Tudo bem, querido? Conheço muito você porque a Bianca ama você. Então, eu amo a Bianca também. Você foi orientador dela, né? Foi. Parabéns. Eu não pude ver tudo que você explanou, porque eu estou acometida aqui, tem um câncer me visitando, e eu tenho que tomar uns remédios em determinadas horas, porque a dor não deixa eu deixar de tomar. Aí, quando eu entrei, você já estava terminando, desculpa. Mas eu senti o que você falou pelas respostas que você deu, né? Entre cartesianismo e platonismo. Gostei demais do que você falou. O corpo, ele é um instrumento mesmo. É um instrumento que a gente usa para passar um tempo, que a mente, ou o espírito, porque eu acredito em espírito, acredito em mente, acredito que a mente continua quando o corpo vai embora, né? Sou mística, não me envergonho disso. Por mais que eu leia na ciência, mas eu só faço encontrar força para o que eu digo, o que eu penso, né? Mas muito bonito quando você falou, quando a pessoa entra no coro, eu entro no coro, eu sou tu, tu é ele, isso aí é bacana. Eu entro no coro como um eu. Encontro vários tus, que são eles. Né? E o regente quer que a gente seja nós. O regente não, a música. Quer que a gente seja nós, para cantar. Porque se cada eu ficar lá mostrando o que é que pode, né? O negócio vira pandemia. Então, eu sou eu, no coro me encontro com os tus, né? Vou adquirindo pela música consciência de quem sou eu no meio desses tus e quem somos nós, né? Então, na medida que adquiro essa consciência, eu me torno autônomo. Eu me conheço, eu me reconheço o outro. Eu me torno autônomo. E nessa autonomia, só neste ponto de autonomia é que eu posso ser heterônoma, que eu posso ser nós. Pronto, é isso que eu penso. E a música é um caminho, que me ilumina o meu caminhar na busca dessa autonomia para ter liberdade para me encontrar com nós.
e ser nós. Pronto, foi isso que eu falei naquele dia. Não precisa Amém. falar mais nada. Amém. Realmente. Agora, eu vou trazer agora o meu contratado, que é o único que eu tenho, que eu contrato ele, que ele é contratado, ele não precisa assistir às lives, ele só chega no final para fechar oficialmente, e aí depois eu passo para meu amigo Ângelo Dias. Meu amigo, você é contratado para isso. Domingo você faltou, você vai se lascar comigo. Bora lá, encerrando aqui oficialmente. Isaac, eu faltei 3 semanas, ele já me esqueceu, viu? Esqueci. Ainda bem que eu só faltei 2. Mas esse contrato do Eduardo tá me rendendo, viu? Vou te contar, viu? Ele contrata a gente para uma situação difícil. Mas bom dia a todos. Eu estava assistindo, viu, Eduardo? Porque a gente estava aqui no calor danado, estava sem camisa, eu achei melhor não ficar aparecendo sem camisa diante de um assunto tão importante como o Ângelo estava falando, né? Então, assim, obrigado, Ângelo, pelo seu pensamento. Eu acho que essa questão da espiritualidade é muito importante em todos os coros, na realidade, né? Eu trabalho com coro de universidade e também trabalho com coro de igreja e às vezes é muito difícil a gente ter esse sentido de transmitir uma mensagem que toque realmente, primeiramente, o cantor, o coral, que também preencha os corações. Eu tive um curso com o Dr. Ife Illy, e uma das frases dele é que dizia que uma das missões do regente do século XXI, e eu acho que é de todos os séculos, é transmitir uma mensagem, é tocar o coração das pessoas, né? E muitas vezes a gente escuta, assiste coros até maravilhosos, mas que na realidade não passa de som, né? E som a gente escuta em qualquer momento, mas uma mensagem, algo que lhe modifique naquele momento o seu estado de espírito, que toque em você, isso é importante demais, que nós devemos cultivar, inclusive já dentro do ensaio, no momento em que nós vamos explanar sobre a música, sobre aquilo que vamos fazer. Eu me lembro que eu sou, quem me conhece sabe que eu sou muito emotivo em vários momentos e que eu já perdi a conta. Você tem que chorar. Não, eu só vou chorar hoje, não, porque hoje estou feliz demais, eu ainda vou dizer por quê. Mas eu já perdi a conta da quantidade de vezes que me emocionei num ensaio, explicando, ou falando, ou demonstrando sobre uma música, ou sobre como a gente deveria fazer aquilo, né? E o resultado sempre é esse momento de tocar o coração das pessoas, né? De ter esse algo a mais, né? Que é importante. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, rapaz. Você é uma das pessoas que a gente deve seguir, que a gente deve se espelhar, né? E também como pessoa, que você tem demonstrado, demonstrou em todos esses momentos aí. Eu não lhe conheço ainda pessoalmente, né? Acho que é um dos poucos que Eduardo trouxe que eu ainda não consegui, que eu não conheci ainda pessoalmente, mas a gente ainda vai dar um abraço grande e eu vou ter o prazer de lhe conhecer e assistir o seu trabalho presencialmente, né? E, assim, Eduardo, essa é uma tarefa difícil demais, porque, olha, falar depois de Isaíra é complicado, rapaz. Você é pago para isso, se vira. Como nossa amiga Tessa é pago para entrar 10 minutos, 15 minutos antes da live. Tessa é organizadora aí do negócio aí. Tessa Então, a gente Mas, assim, só para eu terminar, eu quero dizer assim que foi um prazer muito grande ouvir hoje, estar aqui ouvindo você, Ângelo, e todas as pessoas que falaram também, né? Que a gente fica muito feliz. Agora eu passo a palavra ao meu amigo Ângelo Dias. Quero agradecer a paciência, né? De no domingo estar aqui, emprestar um pouco do seu conhecimento.
E dizer que Ângelo é isso aí. Eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa bacana, essa pessoa humilde, né? É como eu digo, conhecimento todos podem adquirir. Agora, a parte da personalidade de cada um, isso você não consegue, não. É difícil transformar. E ele tem isso já dentro dele, né? Então, muito obrigado, meu amigo, por você ter aceito. Assim, acho que foi massa demais essa live, porque tirou muita dúvida sobre a questão da espiritualidade que a gente fala, né? E deixou muito claro isso aí. E é o seguinte, o cachê que eu posso lhe oferecer é o seguinte, a minha casa, agora que eu estou morando sozinho, meus filhos saíram, tá entendendo? Tem um quarto aqui sobrando com cama de casal, cama de solteiro, tá entendendo? Toalha novinha, novinha, comprada lá na Coquelinha. Se a fronha for nova também, eu vou, hein? Então, quando você vier João Pessoa, Ai, a minha gente. casa está de portas abertas para você, tá certo? E agora a palavra é sua, meu amigo. Gente, eu tenho pouco a dizer, a não ser muito obrigado, viu? Também pelo carinho, pela paciência de todos aí, né? É um assunto. Felipe, vamos agora ajudar papai. Deu comida para Pipe? Ângelo, apresenta o gatinho que está aparecendo aí. É a Valéria, gente. Olha lá a Valéria. Ela tá só de trás do sofá ali, só com a cabeça de fora. Eu lavei um edredom e pus em cima de uma mesa ali para secar. Ela achou maravilhoso. Ela achou que é a maior cama que ela jamais teve. Então ela vai para lá, faz aquilo. Tá bem ali a Valéria. Então, gente, olha, é um assunto importante. Às vezes a gente trabalha com ele intuitivamente, mas eu achei importante que a gente dedicasse esses momentos de prosa conversando sobre algo que é fundamental na nossa vida, né, enquanto músicos, enquanto pessoas. Eu agradeço demais o convite do Eduardo, os dois convites, né, todos são testemunhas, o convite da live e o convite da fronha novinha lá, assim, e da toalha novinha também. Mas, então é isso, gente, olha, vocês precisando, a gente está às ordens, o que precisarem aí, né, de atividades corais, arranjos, eu tenho um monte de arranjos aí, posso mandar para todo mundo. Geralmente eu compartilho lá naquele grupo de regentes, né? Não sei se estão todos lá, mas estamos aí, gente, porque deve às ordens.